onde o leite da palavra é a expressão traduzida mais apropriadamente por leite espiritual. Então aqui talvez seja aí preferível culto espiritual em contraste com as exterioridades do culto do templo de Israel. Então, ao contrário do culto de Israel, que era material, que era um culto racional feito apenas com a mente e feito apenas por obrigação, ao contrário disso, o culto do crente é um culto espiritual. Ele oferece a si mesmo com prazer, com alegria, sempre querendo servir, sempre querendo prestar o serviço ao seu Senhor. Então esse culto espiritual nunca é feito sem a presença poderosa, a manifestação do Espírito Santo. É fazer então um culto com desejo de agradar a Deus, com alegria, é deixar-se envolver pelo Espírito Santo, que tomará as rédeas do nosso ser para que possamos ser usados para o serviço do Senhor. É deixar de fazer por costume, e fazer por prazer. Romanos 6,13 diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Em Romanos 6,19 diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros do seu corpo para servir a imundícia, a maldade pela maldade aí, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Então, assim como no passado nós servimos ao pecado, passávamos a noite em pecado, e dançando, e bebendo, fumando, oferecendo nosso corpo a tudo quanto é coisa que não presta, agora vamos apresentar, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e nós vamos nos apresentar a Deus agora, e diz: aqui está o meu corpo para ser usado agora para as coisas boas. Agora eu posso passar a noite aí orando, lendo a Bíblia, posso passar a noite evangelizando, posso passar a noite intercedendo por alguém, por algum país, por pessoas. Então agora eu ofereço o meu corpo para ser usado por Deus. Em Romanos 12,2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma perfeita, agradável, uma boa, uma vontade de Deus perfeita. Existe a permissiva, mas existe também a vontade perfeita de Deus. Como é que nós vamos experimentar essa vontade perfeita de Deus? Para experimentar a perfeita vontade de Deus, nós temos que não nos conformar com esse mundo. Temos que transformar, ser renovados, a nossa mente ser renovada dia a dia com o entendimento de Deus, pela palavra, pela revelação da palavra de Deus. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então Paulo deixa subentender aqui várias coisas desse versículo. O presente sistema mundano é mau e está sob o controle de Satanás. Devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo e, em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus. Veja 1 Coríntios 1:17-24. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo, não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja. Devemos transformar nossa mente à maneira de Deus pensar, mediante a leitura da palavra de Deus e sua meditação. Então, quando diz não vos conformeis com este século, quer dizer com este mundo, este século aí, como em 1 Coríntios 1:20, 2:6, 3:18, 2 Coríntios 4:4, Gálatas 4:4, Gálatas 1:4. Então, com este século aí, quer dizer com essa maneira de viver, com esse sistema mundano que existe, que é dominado por Satanás. Então, transformai-vos, o verbo grego aí é metamorfô, é traduzido por transfigurar-se, Lá quando fala em transfiguração em Mateus 17, em Marcos 9, então usa esse verbo aí, metamorfô, transformar-se. O único outro lugar onde aparece no Novo Testamento é 2 Coríntios 3:18, referência aos crentes transformados na imagem do Filho da glória, de glória em glória, ou de um grau de glória a outro grau de glória maior, pela operação, é claro, do Senhor, o Espírito Santo. A vida comum dos cristãos, vamos ver aí como era. Em Romanos 12, de 3-8, aí diz que desde que se tornaram cristãos, são também dotados por Deus de uma grande variedade de dons espirituais.
Entretanto, graças a essa diversidade, por meio dela, todos podem cooperar para o bem de todos, seja qual for a espécie de serviço que se deve prestar na igreja, que seja feito de coração, com fidelidade, pelos que são qualificados por Deus, quer seja profecia, o ensino, exortação, administração, contribuições materiais, visitação de enfermos, né? Tem que a realização de qualquer outra classe do ministério. Então, tudo feito, orientado pelo Espírito Santo no serviço da igreja. Paulo, então, para ilustrar suas palavras, usa a figura do corpo humano, como já fizeram em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Então, cada parte do corpo aí tem sua função característica a desempenhar, e, contudo, um corpo sadio. Todas as partes funcionam harmoniosa e interdependentemente aí, para o bem do próprio corpo, aí, o corpo de Cristo na terra. Assim deve ser na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, todos agindo em comum acordo, e todos têm um objetivo, que é a salvação das almas. Em Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Paulo diz que é a graça que lhe foi dada, isso é a graça ou o dom do apostolado. A medida da fé, fé aqui tem sentido bem diferente do que na primeira da parte da epístola, né, aos Romanos. Aqui indica o poder espiritual dado a cada cristão para o desempenho de sua responsabilidade especial. Então vê aí, segundo a proporção da fé, no versículo 6, em proporção à fé que um homem tem. Então aí tem que ser de acordo com a medida da fé de cada um, que ele então vai fazer a obra de Deus, que vai prestar um serviço a Deus. Então nunca é visado, né, o ser humano aparecer, engrandecer, mas é visado sempre a obra de Deus. Então nós devemos saber, compreender aquilo que Deus vai nos revelando, e isso nós vamos transmitindo. E nunca inventar, ou fazer, ou falar alguma coisa que a palavra de Deus não diz, né? E nunca colocar que a revelação foi dada pelo Espírito Santo sem ela nunca ter sido dada realmente. Então tudo isso envolve esse saber. Esse saber, então, deve ser de acordo com a medida da fé de cada um. Você teve fé para receber uma revelação sobre determinada coisa, então sua fé vai até ali. Já a fé do outro, às vezes, não vai até ali. Ou talvez a fé do outro já foi além. Então, cada um faça de acordo com a medida da fé que recebeu. Você vai crescendo aos poucos, de fé em fé, de glória em glória. Nunca queira passar à frente de Deus. Em Romanos 12, 5 diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente como membros uns dos outros. Então, um só corpo em Cristo. Compare isso aí com 1 Coríntios 12, 27, que diz: vós sois o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios e em Romanos, o corpo humano é mencionado simplesmente como a ilustração da vida corporificada aí dos cristãos. Então, é uma comunidade cristã. Olhando de cima, Deus vê todos os cristãos do mundo formam um corpo, formam então a igreja, né? A cabeça dessa igreja, o coordenador dessa igreja, o comando dessa igreja está com Jesus. E quem auxilia esse corpo, quem une esse corpo, é o Espírito Santo. Olha, quando Jesus estava aqui num corpo físico aqui na terra, só ele era a igreja, e ele então tinha que estar em toda parte. Deus olhava de cima e só tinha uma pessoa para fazer a obra de Deus, para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho. Era Jesus, e ele tinha que andar para todo lugar para fazer isso, era um só. Agora não, quando Deus olha agora de cima, ele vê milhões de filhos seus fazendo a sua obra, o seu trabalho aqui na terra, o trabalho de ganhar almas, né, de edificar as vidas para entrarem no reino de Deus e estarem para sempre com o Senhor no arrebatamento da igreja. Então hoje são milhões de pessoas que estão fazendo essa obra. É a igreja, o corpo de Cristo na terra. Em Romanos 12, 7, diz que se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então ministrar aí, ou ensinar, ou servir, né, é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para alguém servir e prestar assistência prática aos membros e aos líderes da igreja
a fim de ajudá-los a cumprir então o quê? As suas responsabilidades para com Deus. Esse ministrar aí é uma ajuda que se presta aos ministros. O ministro, ele está ali para ministrar, o pastor está ali para coordenar, para governar a igreja, e ele está ali para coordenar o trabalho da igreja. E então Deus escolhe algumas pessoas para ministrarem junto com o pastor. Ele vai cooperar, além do pastor ser esse ministro que ministra, ele também recebe ajuda de outros que vão ministrar também. É uma cooperação que existe na igreja, né? O pastor não daria conta de fazer culto na rua,